Boa noite para todo mundo. Hoje é nosso sexto encontro. Hoje a gente vai falar das mulheres dos evangelhos. E queria pedir para a gente ficar todos de pé para fazer a oração inicial. Do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de vossa consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Podem se sentar? Deixa eu só avisar uma coisinha, né? Acho que vocês estão preocupados com a Juliana. Algumas pessoas me perguntaram. Ela vai passar por cirurgia na segunda-feira de manhã. Então, se alguém lembrar, fazer uma oraçãozinha por ela, tá? Ela vai ficar 3 dias internada e depois ela volta para casa. Tá bom? Mantém a gente informada, tá? Mantém, pode deixar. Lembrando outra coisa, antes que eu me esqueça, de repente no final. Semana que vem a gente não tem encontro, tá? É o dia 17, né? Calhou certinho. Então, semana que vem, sem encontro. O tema que a gente ia sugerir, assim, se vocês quiserem estudar, quem sentir falta às 8 da noite na quinta-feira de alguma coisa, estudar o Cântico dos Cânticos, tá bom? As mulheres do Cântico dos Cânticos. E amanhã, dia de Santa Clara, vocês têm alguma programação especial? A Paróquia São Francisco está tendo tríduo, né? Sérgio, você que sabe melhor, né? A respeito. Acabou hoje? Não tem ainda a missa de Santa Clara, que amanhã é o dia dela. Isso. Às 6 horas. Mas 7 da manhã, meio-dia e 6 horas tem as missas, né? Que vai ser em homenagem a Santa Clara também. Não, era isso mesmo, porque o Frei hoje falou na missa que ia ser às 7, meio-dia e às 6. Isso. 3 missas aqui. Tá bom. Então vamos lá. A gente vai começar a falar então das mulheres do Evangelho, e a gente começa pelo Evangelho de Mateus, que é o Evangelho que inicia, né, o Novo Testamento. Então, o primeiro capítulo do Evangelho de Mateus, a gente já se depara com a genealogia de Jesus Cristo, né? Mateus faz uma correlação com Gênesis, né? Com o Antigo Testamento, e aí ele faz essa genealogia de Jesus Cristo, e nela a gente encontra 5 figuras femininas importantes, né? A maioria delas vocês já ouviram falar, daqui a pouco, aos poucos eu vou falando separadamente. E o que é importante a gente saber? O Evangelho de Mateus, ele foi escrito para os judeus cristãos. Principalmente ele foi destinado para os judeus cristãos. E por que então que Mateus resolveu colocar essa genealogia? Porque ele queria mostrar, os judeus cristãos, eles tinham um certo preconceito, que eles achavam que cristãos só poderiam ser judeus convertidos. Então ele quis dizer com isso, porque aqui, não sei se vocês lembram mais ou menos, mas por exemplo, Ruth, que está mais fresco na cabeça, ela era moabita, né? Então ele queria mostrar que existiam mulheres estrangeiras na genealogia de Jesus, para mostrar para os cristãos judeus, né, que
também os pagãos, os gentios, né? Os gentis, eles poderiam ser também cristãos. E aí então, a primeira mulher de destaque nessa genealogia é Tamar. Tamar, eu não sei se vocês lembram, o Felipe comentou um pouco, né? É do Antigo Testamento. Ela era casada com, eu nunca sei falar esse nome, her, he, her, que é o filho primogênito de Judá. Só para vocês lembrarem um pouquinho, Tamar então ela tinha se casado, aí ela ficou viúva. Daí ela se casou com o segundo filho de Judá, ficou viúva de novo. Aí Judá falou, não, peraí. Aí ele não queria oferecer o terceiro filho para o casamento, porque então, até então ela não tinha deixado herdeiros. Então aí ele não deixou ela casar com o terceiro filho. Vou perder mais um. Aí o que tá... Foi. Então, acho que ele ficou com medo de ficar sem filho. Que então Tamar pensou na cabeça dela? Falou, tá bom, não vai por bem, vai por mal, eu vou deixar herdeiro. Então aí eu deixei essa foto para vocês lembrarem disso, né? Ela se fantasiou, a Juliana tinha comentado, né? Ela foi trabalhada no salto, se arrumou direitinho e ficou lá na estrada aguardando o Judá passar. O sogro passou, achou que ela era uma mulher por aí e acabaram, como é que fala, descobrindo o pé, né? Nosso encontro da Ruth. E aí ela ficou grávida. Ficou grávida dele e ela tinha até não sei se vocês lembram, né? A Juliana falou que ela pegou pertences, né? Do tipo, você que é o pai, né? Das crianças. E aí ela então acabou deixando 2 filhos, que é Farés e Zara. Farés é o que é da genealogia de Jesus aqui, ó. Judá gerou de Tamar, Farés e Zara, Farés, pontinhos, né? Aí ele vai continuando na genealogia de Jesus. Depois a gente tem Raabe, que daí eu vou pedir para alguém ler, porque Raabe acho que é uma... É Josué, né? Josué capítulo 2. Aí vamos ver aqui. Josué capítulo 2. Aonde? É no Antigo Testamento, depois de Deuteronômio e antes de Juízes. Aí a gente vai ler o capítulo 2, de 1 a... deixa eu ver... a 14. Alguém se... Pode ler, né? Fazendo favor. Josué, filho de Nun, enviou secretamente de Setim 2 espiões, dizendo: Ide reconhecer a terra e a cidade de Jericó. Eles foram e entraram na casa de uma prostituta chamada Raab, e lá se hospedaram. Então foram avisar o rei de Jericó: eis que esta noite vieram aqui alguns israelitas para espionar a região. O rei de Jericó mandou dizer a Raabe: sair os homens que vieram a ti e entraram em tua casa, porque são espiões e vieram reconhecer todo o país. A mulher, porém, levou os 2 homens a um esconderijo, depois disse: os homens de fato vieram à minha casa, mas eu não sabia de onde eram. Quando as portas da cidade iam ser fechadas, ao escurecer os homens saíram e não sei para onde foram. Persegui-os sem demora e os alcançareis. Mas ela os havia feito subir ao terraço da casa e escondido
entre os feixes de linha ali empilhados. Os soldados, entretanto, se puseram a persegui-los pelo caminho dos valos do Jordão, e à sua saída as portas da cidade se fecharam atrás deles. Antes que os espiãs se deitassem, a mulher foi vê-los no terraço e disse: Eu sei que o Senhor vos entregou esta terra, sei que o temor se apoderou de nós, e que todos os habitantes do país tremeram diante de vós. Ouvimos dizer que o Senhor secou as águas do mar vermelho à vossa frente, quando saístes do Egito. Ouvimos também o que fizestes aos 2 reinos amorreus, do outro lado do Jordão, Seom e Og, os quais botastes ao extermínio. Quando ouvimos isso, tivemos grande medo. Nosso coração desfaleceu e todo mundo perdeu o alento por causa de vossa presença. Porque o Senhor, vosso Deus, é Deus, lá em cima no céu e aqui embaixo na terra. Agora, jurai-me pelo Senhor, que assim como eu tive misericórdia de vós, vós tereis misericórdia com a casa de meu pai. Dai-me um sinal seguro de que salvareis meu pai, minha mãe, meus irmãos e minhas irmãs, e todos os seus bens, livrando-nos da morte. Os homens disseram-lhe: à custa de nossa vida, salvaremos a vossa, contando que não reveleis a ninguém o que viemos fazer. Quando o Senhor nos entregar esta terra, usaremos de misericórdia e lealdade para contigo. Tá ótimo. Então essa que é a história de Raabe. Raabe era uma prostituta cananeia que vivia em Jericó e em troca da salvação da família dela e dela, ela escondeu os espiões de Josué. Aqui, acho que vocês sabem, né, como que continua a história, né? Ela conseguiu salvar eles desceram por uma corda. Aí depois teve aquele famoso cerco de Jericó, né? Do muro que roda. E aí os muros de Jericó caem e os judeus conseguem tomar a cidade. Sim. É que assim, eu sempre ouço essa história, mas nunca veio na minha cabeça isso. Geralmente a prostituta, ela era tirada do seio da família, né? Porque às vezes ela era uma mulher que tinha se perdido e tal. E a Raabe, pelo que a gente entende, ela que mantinha a família. Então, a gente não tem pela conversa que eu tive com a Juliana, a Raabe, na verdade, ela era meio como se fosse, como é que eu posso dizer de modo, a cafetina. Ela tinha um estabelecimento já, então ela tinha um pouco mais de posses. Seria isso. Ela assim. agenciava. Mais ou menos isso. Pelo que parece, assim, segundo o que a Juliana me falou e o que ela leu a respeito, né, dos estudos, seria isso. Tá. Bom, então esta é Raabe. Mas a família vivia com ela, no final das contas, né? Toda a família. Agora você me pegou. Porque pelo que a gente entende, todos viviam numa casa só. Dá a entender que ela tinha ligação com a família, assim. Não é. Elas são mandadas fora. Então, algo que a gente saiba, né, de normalmente o que acontece com as mulheres. Tá bom, obrigada. Não. Bom, Ruth, todo mundo estava aqui semana passada? Tava, né? Então, Ruth eu nem vou passar reto, né? Ruth, só assim falando rapidinho para quem for assistir o encontro, ela era nora de Noemi, ficou viúva, né? A Noemi tinha 2 noras, uma delas era Ruth, que era moabita,
ficaram viúvas, aí elas foram morar em Belém. E aí a Ruth, ela conseguiu se casar com Boaz, que era um familiar da Noemi. Aí toda aquela coisa que a gente já viu, né? Descobriu o pé, aí pediu para cobrir com o manto, enfim. E aí por conta disso ela conseguiu subsidiar a vida das duas, né? Porque, só lembrando, viúva é sempre aquela desgraça, né? A maldição, porque aí fica sem posses nenhuma. Segundo os relatos, às vezes elas moravam na rua, porque ficavam sem nada mesmo, sem bem algum. Então essa que é a história de Ruth. Betsabeia é uma figura mais famosa também, né? Mais conhecida da gente, assim, que lá na genealogia de Mateus ela é citada como mulher de Urias, né? E a história de Betsabeia também não é muito bonita. Deixa eu ver se a gente lê um pedacinho aqui, ó. Segundo livro de Samuel, aqui continuando no Velho Testamento, né? No Antigo Testamento. A gente vai ler, deixa eu ver se dá para ler, como estamos de tempo. Então segundo livro de Samuel, capítulo 11. E aí a gente vai ler de 1 a 15. E aí o final da história eu conto. Alguém encontrou? É o 2. Qual é o capítulo? Capítulo 11. Versículo de 1 a 15. Quem achou? Pode começar a ler. Lá em cima, ó. Segundo livro de Samuel, capítulo 11, lá em cima. Alguém achou? Pode ler, Simone. Até o 15. Até o 15. No adultério de Davi e morte de Urias. No ano seguinte, no tempo em que os reis saíram para a guerra, aconteceu que Davi enviou Joabe e com ele seus servos e todo Israel, e aniquilaram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Mas Davi ficou em Jerusalém. Numa tarde, aconteceu que Davi se levantou de seu leito e passeava sobre o terraço da casa do rei. Do terraço viu uma mulher que se banhava, e a mulher era de aparência muito bonita. Davi mandou perguntar a respeito da mulher, e lhe disseram: acaso não é ela Betsabeia, filha de Eliã, mulher de Urias, o heteu? Davi enviou mensageiros a eles e a todos. Davi enviou mensageiros e eles a tomaram e a levaram até ele. E ele se deitou com ela, que tinha acabado de se purificar de suas regras. Depois ela voltou para casa. A mulher concebeu e mandou informar a Davi, dizendo: estou grávida. Então Davi mandou dizer a Joabe: envie-me Urias, o heteu. E Joabe enviou Urias a Davi. Urias foi até Davi, que lhe perguntou como ia Joabe, e como estava o povo e a guerra. Depois Davi disse a Urias: desça para sua casa e lave seus pés. Urias saiu da casa do rei, e atrás dele seguiu um presente do rei. Mas Urias dormiu junto à porta da casa do rei, com os demais servos de seu senhor, e não desceu para sua casa.
Deveria eu ir para minha casa, comer, beber e dormir com minha mulher? Sim, era o que você devia ter feito. Pois é, vamos ver aí. Tão certo como você vive, e tão certo como você vive, e tão certo como vive o seu espírito, tal coisa eu não farei. Então Davi disse a Urias: fique também hoje aqui, amanhã enviarei você de volta. Urias ficou em Jerusalém nesse dia, e no dia seguinte Davi o convidou, comeu e bebeu em sua presença e o embriagou. Pela tarde, Urias saiu e foi dormir em sua cama, entre os cedros dos seus... Gente, olha que história sórdida, né? Do rei Davi, que a gente nunca espera nada de ruim. Ou seja, a gente pode fazer mal também. Rei Davi também teve seu passado sombrio, né? Então, vocês pegaram inteirinha a história, quem não estava acompanhando na Bíblia? O que aconteceu? Davi estava lá passeando, nossa, que mulher bonita. Quem é? Ah, Betsabeia, a esposa do Urias. Ixi, Urias. Não. Ah, chama lá. Aí chamou, deitaram. Esse deitar que usa na Bíblia é realmente o deitar que a gente usa hoje em dia. Passou uns dias, né? Betsabeia, tô grávida. Aí... nossa, e agora? E agora o que eu vou fazer? Como que eu vou resolver isso? Chama Urias da guerra. Aí foi lá para Joabe e pediu para chamar Urias. Chama Urias. Olha, Urias, vai descansar. Vai descansar, né? Você merece. Vai lá, né? Encontra com a sua irmã. Encontra com Betsabeia. Não, mas como eu vou fazer isso enquanto o pessoal está lá na guerra? Não posso fazer isso. E aí ele tentou duas vezes, embriagou Urias e nada, e não quis ir para cá. Não acredito, o cara não vai encontrar a esposa. O que eu faço? Corta. Joabe, manda ele para a linha de frente. Você viu, dá licença. Sim. Ele mesmo que levou a carta da sentença dele, perceberam isso? Sim. Se ele fosse honesto, ele teria lido. Ele teria lido. Você vê. Urias teve lealdade, né, ao rei Davi. Davi, só que não. E aí ele resolve essa ideia sórdida dele. Urias morreu, é claro. E é claro que Deus ficou muito chateado, muito bravo com Davi. E aí, o que aconteceu, né, do desenrolar da história? Davi foi castigado por Deus. Deus falou assim, puxa, que você vai fazer isso, né? Então, ele acaba perdendo esse primeiro filho de Betsabeia. Morre. Eu acho que ele é abortado, eu não lembro agora. Você lembra? Ele morre dentro de... eu não lembro se nasce e aí logo em seguida morre. Eu acho que ele nasce em seguida morre. E aí Davi faz uma penitência de jejum, ele dormia no chão e tal. E, bom, passado aí o tempo, ele nasce, o filho, agora eu lembrei. Porque daí passado o tempo e aí quando realmente o filho acaba morrendo, ele volta, ele se recompõe, né? Ele redime o pecado e aí ele tem depois Salomão, que é o rei Salomão, que todo mundo já conhece. O Urias era Eteu, né? Está escrito aqui, Urias ou Eteu. Olha, então, mas será que a Betsabeia era também dita, né? Eu acho que ela era judia mesmo. Quer ver? Porque deixa eu passar aqui, meu comentário sobre as mulheres. Então a gente viu aí 4 mulheres, à exceção de Maria, né? Tamar, Raabe e Betsabeia, elas estavam ligadas a pecados sexuais. Raabe e Ruth não são judias. E Ruth, né, apesar de ela ter toda aquela vida exemplar dela, ela pertence à nação de Moabe, que
tem a sua origem no incesto. Não sei se vocês lembram da Juliana comentando semana passada, né? Ló, ele com uma das suas filhas, ele teve uma relação após a destruição de Sodoma. Se alguém quiser ler a respeito, está nessa passagem bíblica. Então você vê, né? São mulheres que são da genealogia de Jesus, mas que não tiveram uma vida exemplar, algumas delas. Algumas não tiveram origem judia, né? Foram estrangeiras. Então, isso que o Evangelho de Mateus ele vem a dizer para nós e para os judeus cristãos na época, né? Cada uma das mulheres, das 4 mulheres, elas se encontram numa situação não aprovada na época, mas para mostrar que Deus escreve certo com as linhas tortas da história humana. Tá. Bom, aí só deixei aqui Maria, mas a gente teve um curso todo de Maria, então acho que mas tem tudo gravado. Maria dispensa as apresentações, né? Enfim, tudo de bom, tudo que a gente deveria seguir numa mulher. Mas ela é a quinta mulher e última da genealogia de Jesus que a gente estava comentando. Agora a gente começa a falar realmente das mulheres que apareceram na vida de Jesus. E a primeira que a gente vai comentar é sobre Isabel. Isabel, acho que também é uma mulher que dispensa muitas apresentações, né? Ela está na oração da Ave Maria, né? É a fala dela. Bendita és tu entre as mulheres, né? Bendita é o fruto do teu ventre. De onde me há de vir a honra que a mãe do meu Senhor venha me visitar, né? Ela fala. Então, a gente tem aí a visita de... Está dentro da reza do Rosário, né? A gente tem a visita de Maria a Isabel. E aí, o que é importante a gente ver do caso de Isabel? Todo mundo conhece mais ou menos a história? De como tem alguém que quer... Porque Isabel ela era casada com Zacarias e os dois eram muito idosos, né? Então, mas na passagem de Lucas, essa passagem que eu coloquei aqui, capítulo 1, de 5 a 13, ele mostra que os dois, eles não têm filhos, mas não é por castigo, né? Afinal, eles são exemplos de pobreza, ambos eram justos, obedientes e idosos. E aí vem o que ele quer mostrar é que precisa haver uma intervenção de Deus, né, sempre para acontecer essa bênção na vida dos casais. Então, essa alegria, essa daqui é muito legal de vocês lerem Lucas capítulo 1, versículo 68, que é o cântico de Zacarias. É muito bonito, é uma oração muito bonita de alegria e gratidão, tá? E aí, bom, o nascimento de João Batista é fruto da intervenção divina na comunidade dos pobres. Esse que é o intuito de mostrar o papel de Isabel. Né? Posso te dizer uma Sim. coisa? Sempre que eu leio, né, que uma mulher idosa foi agraciada com filho, tudo, né? É que a gente, naquela época, o idoso, 40 anos já era velho, né? Porque quem que vivia tudo isso, né? Só Moisés, Sim. Abraão. A gente vai ver então uma senhora que é praticamente, que é a Ana profetiza, que ela então é muito, muito idosa. É só mais uma coisa que eu ia falar da Isabel. Não, acho que eu vou comentar mais pra frente a respeito dela.
só ver um Mas negocinho. aqui, às vezes quando a gente fala idoso, né? Que acho que eu fiz... Ah, sim. Então, os outros casos, né, de mulheres que eram estéreis e que pela bênção de Deus, pela ação de Deus, elas puderam ter filhos. Tem Sara, Rebeca, Raquel e, sobretudo, Ana, que foi mãe do profeta Samuel, né? São essas mulheres, esses casos, essas passagens de mulheres estéreis que receberam a bênção de Deus. Agora a gente vai falar sobre Ana, que é uma profetisa. Não tem muitos relatos, se vocês pegarem a Bíblia, fala muito pouco sobre Ana, então assim, não tem detalhes. O que sabe-se é que Lucas descreve ela como uma profetisa. E isso, ele diz, né, que o dom da profecia, ela só era destinada a viúvas e virgens. Então, o nome dela em si, né, você tem que Ana significa graça, dom de Deus. Ela é mencionada no capítulo 2 de Lucas. E o que se sabe, pelo que está escrito no Evangelho de Lucas, é que ela é uma judia, filha de Fanuel, da tribo de Asser. E aí ela foi casada somente por 7 anos. E aí existe um problema de tradução, que às vezes o pessoal, né, ela foi viúva e tem 84 anos, ou há 84 anos ela era viúva, enfim, provavelmente ela tem 84 anos e é viúva, não se sabe há quanto tempo, né? E ela está na cena da apresentação de Jesus no templo. Tem a apresentação de Jesus, aparece o ancião Simeão, né, que segura Jesus no colo, e ela presencia essa cena e ela louva a Deus e espalha a notícia da chegada do Redentor de Jerusalém. Ela sai espalhando a notícia para todo mundo. E é só isso que a gente sabe sobre a profetisa Ana. Ela era muito devota, né? Ela vivia no templo. Isso, ela vivia fazendo muita oração, muito jejum, né? Tinha uma vida bem devota a Deus. E talvez por isso que Lucas coloca, né? Menciona. Bom, aí agora a gente vai começar com uma personagem que eu me identifico muito, que é Marta. Eu até coloquei essa foto porque é bem para vocês não esquecerem, porque Marta e Maria são as irmãs de Lázaro, né? Lázaro que foi o amigo de Jesus ressuscitado, né? E as duas, elas sempre aparecem, quase sempre elas aparecem juntas. Elas são citadas acho que em todos os evangelhos. E vira e mexe, Jesus estava lá na casa deles, né? Uma trabalhava e a outra ficava só. Isso, Então, é isso que eu me identifico com Marta, que às vezes a gente vai, se ocupa, na hora que vê, nossa, não deu tempo de rezar, né? E aí você fica devendo esse lado. Então, vamos ler essa passagem, porque daí a gente já usa ela tanto para Marta quanto para Maria, que é Lucas, capítulo 10, de 38 a 42. Lê pra gente, Ivanilde. Lucas, capítulo 10. Lucas 10, de que versículo? 38 a 42. Marta e Maria. Todo mundo encontrou? Não. Lucas 10. Encontrou?
Estando Jesus em viagem, entrou numa aldeia, onde uma mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Tinha ela uma irmã por nome Maria, que se assentou aos pés do Senhor para ouvi-lo falar. Marta, toda preocupada na lida da casa, veio a Jesus e disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe só a servir? Dize-lhe que me ajude. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas muito inquieta e te preocupas com muitas coisas. No entanto, uma só coisa é necessária. Maria escolheu a boa parte que lhe não será tirada. Certo. Então, veja só, né? Marta é daquelas anfitriãs assim, exemplar, nota 10. Você chega lá, ela serve suco, né? Vem recepcionar e tal, e ela tá lá, e ela vê a irmã tá lá, parada, ouvindo Jesus falar. E aí ela fica incomodada, falando: não é possível, eu tô aqui me descabelando, minha irmã tá lá sentada e ele não fala nada, né? Aí ela vai e questiona, fala assim: pô, Jesus, você não vai falar nada da minha irmã tá aí no bem bom, aí escutando você falar, eu tô aqui me descabelando sozinha. Ela tava brava. Né? Tava bem brava. Eu peguei essa foto, essa imagem meio... Tava, que a gente fala, pé da vida. E você não vai falar nada? E aí Jesus, com doçura, né, ele não fala, ele não dá um pito, mas ele fala para Marta refletir, fala: Marta, né? Maria está com a melhor parte, ela escolheu a melhor parte. Como então, eu vim aqui para comer, né? Também. Tipo, eu vim visitar os amigos, senta aqui junto, vamos conversar, né? Desse tipo que ele quis dizer. E aí... Não te preocupes com tantas coisas, né? Às vezes acontece comigo, né? Às vezes eu nem consigo falar oi para as pessoas, eu falo: para! aí que eu me toco e falo: não, vamos parar, né? Vamos conversar. E aí eu vou ler aqui um comentário dessa Bíblia do Peregrino. Aqui temos uma casa que recebe e hospeda o pregador. Como em outros tempos, uma mulher toma iniciativa para hospedar o profeta Eliseu. Também, desta vez, é uma dona de casa que hospeda Jesus. Como o honra, alguém que fala ou escreve deseja sobretudo ser ouvido ou lido. É vaidade? Ou é apreço pelo que ele oferece? Então, o que é mais importante, dar ou receber? Servir ou escutar? Os doutores desse tempo não explicavam a lei às mulheres. Então, ou seja, era uma oportunidade que as mulheres tinham de ouvir ensinamento direto de Jesus, né? E Marta estava perdendo essa oportunidade. No caso de Jesus, ele veio para dar vida e ensinamento. Essa vida é o único necessário. Sua doutrina deve ser ouvida. Se o sustento é necessário para viver, é mais importante o que sai da boca de Jesus, seu ensinamento. Como as preocupações podem abafar a semente, assim o afã pode impedir a escuta. A tradição, simplificando um pouco, esquematizando, fez das duas irmãs símbolos da vida ativa e contemplativa, como formas diversas e complementares da existência cristã. Moral da história, né? A gente precisa fazer uma misturinha equilibrada. A gente não pode exagerar, né? De Marta e Maria. Então, em João 11, né, versículos 21 a 44, a gente também encontra uma parte muito interessante, muito bonita, que é a profissão de fé de Marta e a ressurreição de Lázaro. Vamos ler também, que eu acho que vale a pena a gente ver essa parte. João, que está depois de Lucas, capítulo 11 da ressurreição de Lázaro, de 21 a 44. Que daí a gente já usa essas duas passagens
para falar tanto de Marta quanto de Maria. Quem lê? Maria Helena, lê para nós? Isso. João 11, de 21 a 44. Marta Achou? disse a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também sei que ainda agora que tudo quando pedires a Deus, Deus te concederá. Jesus disse-lhe: Teu irmão há de ressuscitar. Marta respondeu: Eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu isto? Respondeu-lhe ela: Sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Dito isto, partiu e chamou em segredo Maria, sua irmã, dizendo: O Mestre está aqui e te chama. Logo que ouviu isto, ela levantou-se e foi ao encontro dele. Jesus ainda não tinha chegado à aldeia, mas estava no lugar onde Maria lhe falara. Vendo os judeus que estavam com ela em casa e a consolavam, que Maria se levantara apressadamente e saíra, seguiram-na, dizendo: Vai ao sepulcro. Ao chorar ali, ao chegar aonde Jesus estava, Maria lançou-se a seus pés, assim que ouviu, dizendo-lhe: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Quando a viu chorar, e vendo também chorar os judeus que vinham com ela, Jesus comoveu-se profundamente e perturbou-se. Depois perguntou: Onde o pusestes? Responderam: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Disseram então os judeus: Vede como o amavam. Mas alguns deles disseram: Não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer também com que este não morresse? De novo, intimamente comovido, Jesus chegou ao sepulcro. Era uma gruta e tinha uma pedra posta à entrada. Jesus disse: Tirai a pedra. Marta, a irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, pois já tem 4 dias. Jesus respondeu-lhe: Não te disse que, se cresces, verias a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra e Jesus, levantando os olhos ao céu, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas disse isto por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviaste. Tendo dito isto, bradou em alta voz: Lázaro, sai para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas e o rosto envolto num sudário. Disse-lhe Jesus: Desligai-o e deixai-o ir. Tá ótimo. Então a gente vê aqui também uma coisa que a gente tem que entender na época. Quando a mulher ela estava em luto, naquela época, ela precisava guardar o luto dentro de casa. Não podia sair durante um determinado tempo. E Marta vai e desobedece essa lei, porque ela fica sabendo que Jesus está chegando. Ela falou: não vou ficar aqui parada, não. Eu vou falar com ele e vou falar: olha, Jesus, se você tivesse chegado antes, meu irmão não tinha falecido.
né? E ela vai, mas ela não vai em tom de acusação, mas assim, ela vai desabafar, né? Fala assim, puxa vida, seu amigo Lázaro morreu. E aí ela sai, né? Ela desobedece à lei e sai de casa. Em seguida, Maria também vem, só que Maria, ela tem uma outra personalidade, né? Ela tem a personalidade contemplativa, de oração, de escuta, né? Bem assim, né? Ela saboreia todas as palavras que Jesus vai falando, ela está lá para saborear, para escutar, está sempre aos pés de Jesus para aprender alguma coisa. E aí Maria chega correndo depois e ela só consegue chorar. Ela chora, Jesus se compadece com isso, né? E chora também. Esse também era uma reflexão, Vanilde, que eu precisava fazer na leitura orante, né? Por que Jesus chora, né? É onde tem esse detalhe, né, documentado na Bíblia. Bom, e aí a gente vai falar de Maria, então ela é... Desculpa, aquela imagem que você passou é tão linda. Que é aquela pintura lá em cima, você lembra? Não sei, eu peguei no Google. É tão lindo. É bonita, né? Na verdade eu cortei ela. Ela é inteira do episódio da Marta ficando brava. Marta está lá atrás trabalhando, enquanto Maria está aqui no primeiro plano escutando Jesus. É linda essa imagem, né? É bonita, ela né? Tá absorvida. Ela está com um olhar assim, tipo, encantada, né? Encantada. Muito lindo, desculpa cortar. Imagina. E então ela é essa discípula contemplativa, né? É a que fica, a que escolhe sempre a melhor parte, a que absorve todos os ensinamentos que Jesus tem. E aí ela aparece, ela faz um solo de protagonista de uma cena que ela é descrita em João capítulo 12, de 1 a 8, e também é descrita em Mateus, capítulo 26, de 6 a 13. A diferença é, pelo horário, vou falar para vocês lerem, se interessarem em casa, a diferença é que em João, que foi o último evangelho a ser escrito, ele explicita que é Maria de Betânia que unge os pés do Senhor. Já em Mateus, essa unção dos pés é anônima, é uma mulher anônima, ele não nomeia, né? Mas, e aí se vocês lerem em casa, o que ela faz? Ela pega o bálsamo, né? Bom, um perfume super, super caro, tipo a economia de um ano inteiro, né? Só para vocês terem ideia do valor do perfume que ela pega. E ela vai ungir Jesus. E aí nisso, Judas Iscariotes vê isso e fica indignado. Fala, essa mulher tá louca, né? Fala, pô, Jesus, olha o que ela acabou de fazer. Ela desperdiçou aí um perfume caro, a gente podia ter vendido, podia distribuir esse dinheiro para os pobres. Ela cata e usa aí assim, desse jeito. E aí ele fala, deixa eu ler aqui, só em Betânia, que já é aqui, 26, 6, 13. Por que não venderam esse perfume, né, por 300 denários para partir entre os pobres? Aí Jesus responde, deixa que ela o guarde para o dia da minha sepultura. Pobres sempre tereis entre vós, a mim não me tereis. Grande multidão. Bom, aí é em Mateus que daí ele fala que você está tão preocupado com isso, mas isso que ela acabou de fazer vai ser lembrado para a eternidade, né? E não é à toa, né? Ela está lá registrada nos evangelhos. Bom, a gente vai fazer um pequeno intervalo. Daí a gente fala de Maria Madalena, que é a última mulher assim, mais importante que a gente vai abordar aqui no curso. Depois a gente vai falar de alguns outros personagens, algumas outras mulheres que fazem papel de figurinista. Bom, podemos?
Bom, então agora a gente vai para a personagem feminina, talvez a mais polêmica do Novo Testamento, que é Maria Madalena. Maria Madalena, coitada, ela é injustiçada, na verdade, né? Porque falam, quem não conhece muito da Bíblia, não leu muito, fala que ela foi a mulher que ia ser apedrejada, enfim, várias coisas. Ela que gastou também o perfume nos pés de Jesus. Nossa, foi ela que Confundem. Tudo, a culpa é da Maria Madalena, tudo com a Maria Madalena. E aí a gente vai ler aqui um pedacinho só para mostrar como ela é apresentada. Lucas capítulo 8, de 1 a 3. São só 3 versículos, rapidinho, que a gente vê aqui. Lucas capítulo 1. Capítulo 8, perdão. E daí a gente já vai usar essa passagem para apresentar mais 2 senhoras também. É isso. Elizabeth, você lê pra gente? Oito, de 1 a 3. Só 3 versículos. Algum tempo depois, Jesus saiu e viajou por cidades e povoados, anunciando a boa notícia do reino de Deus. Os 12 discípulos foram com ele, e também algumas mulheres que haviam sido livradas de espíritos maus e curadas de doenças. Era Maria, chamada Madalena, de quem tinham sido expulsos 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, que era alto funcionário do governo de Herodes. Susana e muitas outras mulheres que com seus próprios recursos ajudavam Jesus e os seus discípulos. Isso. Então, esta é Maria Madalena, né? Que foi exorcizada de 7 demônios por Jesus. E é uma das mulheres mais importantes na comunidade de discípulos. Vocês vão ver que em várias passagens na Bíblia ela aparece. E principalmente lá no final, né? Quando Jesus, na paixão de Cristo, quando Jesus é crucificado, é sepultado, e ela sempre está lá. Então, sim. Principalmente na ressurreição, ela foi a primeira pessoa que viu Jesus ressuscitado. A gente vai falar das virtudes de Maria Madalena aqui. Quando fala de Maria Madalena, é a mesma coisa que fala Maria de Magdala? É a mesma. Que tem muita Maria, né? Tem Nossa Senhora, tem Maria, mãe de Tiago, tem Maria de Cleófas, Maria Madalena, tem Maria, irmã de Marta. Então, por isso que o pessoal confunde muito as Marias, e aí a Maria Madalena acaba levando a culpa de tudo. Tudo que é ruim relacionam a Maria Madalena. Bom, e na verdade Maria Madalena, a exceção que ela tinha 7 demônios, que ela foi exorcizada por Jesus, todo o resto da vida dela, que é relatada dentro da Bíblia, é de muitas virtudes, né? É muito exemplar. Ela segue Jesus, então vocês veem na narrativa da Bíblia que ela está em vários episódios junto com os outros discípulos, né? Está junto, servindo, né? Usa muito esse verbo, né? Servir
servir a Jesus. Aí a gente não sabe se o servir às vezes pode ser literal, servir, ajudar com essa coisa da Marta, né, de ver o alimento, os lugares e tal, ou se é esse servir de discípulo, né? E não diz em nenhum momento que ela era prostituta? Não. Se você procurar na Bíblia, não há citação nenhuma de que Maria Madalena ela é a mulher que ia ser apedrejada. O próximo slide eu vou fazer verdades e mentiras a respeito da Maria Madalena. Bom, verdadeiro e falso. Então a gente vê que ela é um exemplo de fidelidade, amor e coragem. Principalmente fidelidade, porque vocês lembram que no final, quando Jesus vai ser crucificado e ele é preso, né? Os homens negam. Ah, você estava junto? Não, eu não estava. Você estava junto? Não, eu não estava. Todo mundo casca fora. Maria Madalena continua lá perto. Ela observa a crucificação, ela vai, ajuda José de Arimateia, né? Ela fica perseverante ali junto o tempo todo, né? Inclusive na ressurreição. Então aí vocês veem que em João 20, versículo 14, é exatamente a ressurreição, né? Jesus... É melhor essa leitura ficar para cá. João 20, versículo 14 adiante, que é a ressurreição de Jesus. Ela é a mulher que está ali logo cedinho, né? Ela vai ver o túmulo, o sepulcro de Jesus. Aí ela toma um susto porque o túmulo está aberto. E aí vem um anjo e fala, não temas. Os anjos sempre começam assim, não temas, sempre que eles vão dar algum recado. Calma, não temas. E aí ele fala, olha, Jesus ressuscitou. E aí Jesus aparece e começa a falar com ela, só que ela não percebe. Ela que, mulher, por que você está chorando? Ela falou, meu Senhor, violaram o corpo do meu Senhor. Ela não percebe que é Jesus. Aí Jesus percebe que ela não percebeu. Aí ele fala, Maria. Aí que ela percebe. E aí ela reconhece, ela fala até a Rabuni, né? Rabuni, Senhor, né? E aí Jesus fala para ela, fala assim, vai, avisa para os meus discípulos me encontrarem lá na Galileia que eu ressuscitei. Então vocês veem que ficou a incumbência do papel de uma figura feminina, que na época, vocês sabem, a mulher não tinha lá os grandes méritos, não tinha a importância. E aí, acho que ela sabia que ia sair, que ia correr mais rápido, né? A notícia, e foi para ela que foi dado esse papel de falar. Mas você falando assim, a gente também pensa, ninguém teve coragem de chegar perto do túmulo, mas ela foi. Depois que ela chamou o João e Pedro, mas ela foi, ela não tinha. Então, depende do evangelho. Então a gente tem, em algum evangelho fala, né, que ela tomou um susto e foi chamar João, né? Aí João veio e aí o anjo que avisou. Em outro evangelho é ela que toma o susto, que aparece o anjo dá o recado e ela vê Jesus. Mas sempre foi ela. Eu acho que deve ter sido ela que recebeu o recado estava lá, eu acho que. Bom, agora a gente faz desmistificando Maria Madalena, né? A coitada toma a culpa de tudo. Então, segundo a Bíblia, segundo os historiadores, ela não era prostituta. Ela não era a mulher adúltera que ia ser apedrejada. Ela não ungiu Jesus. Lembra, quem ungiu Jesus foi Maria de Betânia, não foi Maria Madalena. Bom, isso não é um defeito, né? Mas no caso,
não é dela. E não há relato de relacionamento conjugal com Jesus, tanto no Evangelho quanto nas tradições cristãs, né? Aí começa a fazer filme, né? Filme dizendo que ela é esposa, que teve filho, enfim. Pontos que são verdade, então, né? A gente sabe que é dela que saem os 7 demônios, a gente acabou de ler. Ela estava junto à cruz, né? Junto com o discípulo amado e junto com a mãe, Maria. Junto com Maria, a outra Maria, junto com Maria, mãe de Tiago e Salomé, elas foram ao sepulcro pensando em ungir o corpo de Jesus e se depararam com um túmulo vazio. E receberam a tarefa de anunciar a ressurreição de Jesus aos apóstolos e os encaminhar para a Galileia, que está aqui em Marcos. Quem era Salomé? Salomé, no final do... Eu procuro, está aqui, eu tenho um lugar explicando quem é a Salomé aqui. Então, tem alguns lugares que falam que não é Salomé, quem está é Maria de Cleófas. Então é meio nebuloso. Em cada evangelho está uma coisa. Bom, aí aqui a gente termina as principais mulheres que a gente precisava abordar, né? Isabel, idosa, então é isso que eu queria que vocês observassem, né? Isabel, idosa, estéril. Ana, profetisa, idosa, né? Viúva. A gente teve depois Marta e Maria, que ao que tudo parece elas são solteiras. E bom, só assim, vai gravando essas coisinhas. Outras mulheres também que são citadas e que têm um pouco um papel secundário é Joana e Susana, que a gente acabou de ler aqui junto com Maria Madalena, né? São duas personagens que elas são muito parecidas. São mulheres que elas são de classe média, elas são mais abonadas. E mesmo assim, elas se encontram aí, por exemplo, Joana, ela é mulher de Cusa, que é um procurador de Herodes, do rei Herodes Antipas. Ela vivia no conforto, mas após o encontro com Jesus, que pelo que parece ela foi curada de uma enfermidade ou talvez ela foi liberta de demônio, segundo essa passagem que a gente acabou de ler, ela resolveu seguir. E é uma das mulheres que anunciou a ressurreição de Jesus aos 11 discípulos, que isso está mencionado em Lucas. E Susana também, ela tem o mesmo perfil de Joana. Ela também era uma mulher abonada. E as duas, então, elas serviam, aí o verbo servir no sentido amplo, e davam apoio financeiro a Jesus e aos seus discípulos. Deixa eu ver aqui só um pouquinho. Sim, pode. Assim, na Bíblia não existe nenhum lugar, pelo menos eu que acho que não existe, nada a respeito de Santana, mãe de Nossa Senhora, existe? Porque acho que isso é dos apócrifos. É difícil encontrar. Ela estava confundindo a Ana. Ana com a mãe de Joaquim. Aí eu falei para ela, não é a avó de Jesus, essa Ana aí. Isso, assim, eu não... É a Ana, que é a única passagem a profetisa, é só essa, né? Porque a Ana, mãe de Nossa Senhora, ela, pela tradição, é mãe de Maria. Mas, assim, na Bíblia, eu acho que não tem nada escrito sobre ela, nem sobre São Joaquim. Eu vou perguntar para os universitários. Vamos perguntar também. Depois eu chego com a notícia. Porque, assim, uma vez eu comecei a ler alguma coisa dos apócrifos, foi a única coisa que eu li. E Joaquim e Ana aparecem nos apócrifos, não no tradicional.
tradicional, não é? Eles são santos, né? Santa. Isso. Tem até um dia que a gente celebra, né? Bom, aí agora a gente vai para uma mulher anônima, que ela é descrita como sogra de Pedro, tá? Que aparece em Mateus 8, de 14 a 15. A sogra de Pedro, ela aparece em todos os evangelhos. Em todos os evangelhos que vocês forem ler, ela está descrita diferente, mas esse episódio ela sempre aparece. Jesus a curou e ela passou a servir. Qual que é a moral da história, né, que eles querem passar? Que pessoas excluídas da convivência social, elas são acolhidas por Jesus, né? Jesus não faz distinção a sexo, raça ou condição social. Todos são membros da família de Deus. Que eu estava conversando com a Anice na hora do intervalo, né? Ele veio para dar um chacoalhão no pessoal e falou assim, não é só vocês seguirem as leis, né? Então eu vou até distribuir agora as várias passagens. Pega um de cada. Aqui nesse papelzinho vai estar todas as citações onde aparecem as mulheres na vida de Jesus. Tem as citações de cada lugarzinho nos evangelhos, para de repente vocês tirarem dúvida também. A sogra de Pedro. A sogra de Pedro. É que nem mulher normalmente, né? A mulher de Urias. Né? Elas são sempre... E aí essa que é a diferença de Jesus, né? Jesus é filho de Maria, não é filho de José. Quer dizer, né? É a nomeação que sempre fala, Jesus filho de Maria. Diferente do que normalmente fala, né? Esposa de fulano, filho de fulano. Jesus filho de Davi, aí é a genealogia de José. É, verdade, verdade. Uhum. Bom, daí a gente tem aqui mais, assim, se a gente for falar, a gente vai ter que ter um curso só das mulheres do Evangelho, porque é muita mulher que tem. E nós aqui também, né? Tem a gente também aqui no dia. E só assim, mais 2 casos, né, para a gente tirar a moral da história, dos episódios. Eu trouxe aqui a mulher com fluxo de sangue, que ela também não tem nome, que ela aparece em Mateus 9, de 20 a 25. Ela sofria de hemorragias há 12 anos. Tá Jesus passando no meio da multidão e aí ela resolve, e ela não é judia. Ela é isso, né, Vanilde? Se eu falar alguma bobagem, você me... e ela pensa, porque ela está sofrendo há 12 anos com hemorragia. Eu não consigo imaginar isso. E aí ela fala assim, será que se pelo simples tocar, porque a gente não sabe por que ela não chamou Jesus ali. Será que é porque tinha muita gente? Será que é porque ela tinha vergonha, né? Então ela não queria chamar a atenção. Ela tentou, ela estava toda desesperada. Então ela falou assim, de repente, se eu só tocar o manto dele, eu me curo, né? Então ela vai e ela toca o manto de Jesus por trás. Só que aí Jesus percebe, fala, quem me tocou? E aí ela faz um meio tipo, ai que vergonha, fui eu, né? E aí até os discípulos falam assim, quem te tocou? Como assim, Jesus? A gente está no meio da multidão aqui, todo mundo está tocando. Não, quem me tocou? Aí ele vira e procura a pessoa e aí ele encontra a mulher. Aí a mulher lá, fui eu, né? E aí ele fala para ela, né? A sua fé te salvou, né? Outro caso também que está em Marcos capítulo 5, é a filha de Jairo, que ela estava morta e foi ressuscitada por Jesus. Que também resumindo assim, Jairo, ele trabalhava, não,
Antes que eu fale bobagem, deixa eu ficar aqui. Mas Jairo, ele era, acho que era procurador. Ah, tá. Ele cuidava do templo. Do templo? Gente, me deu um branco agora. Onde os judeus se reúnem? É a sinagoga. Obrigada, eu sabia que era com S, me deu. Ele cuidava da sinagoga. E aí, ele era judeu, né? Judeu ainda não cristão. Acho que depois disso ele virou cristão. E aí ele suplica para Jesus, fala assim, a minha filha morreu. Ressuscita, por favor, né? E, enfim, aí vocês leem Marcos 5, que daí tem toda a história, mas qual que é a essência dessas duas histórias? É que a salvação vem pela fé, né? Doença e morte são condições daqueles que não abraçaram a vida do reino de Deus. Então Jesus traz a plenitude da vida, né? Se você crê, se você tem fé, a sua fé, ela pode te salvar, né? E aí, tem uma coisinha que eu queria ler, agora só pra gente arrematar. Bom, tem as mulheres, assim, a gente tentou falar das principais mulheres. Tem mulheres das parábolas também, né? Você lembra de Sara, Tobias? Muito importante também o papel de Sara. Lembro Sara de direito. Tobias, né? Também é importante quem puder ler a passagem de Tobit. Você quer falar um pouquinho, Vanilde? Eu acho muito linda essa história, eu acho que alguém deve conhecer aqui, né? Que Sara também casou várias vezes e os maridos morriam. Até que o filho de Tobit, porque Tobit era um homem muito religioso, muito bom, e a função dele servir a Deus era sepultar os mortos. E o rei tinha proibido ele de fazer esse serviço. Mas mesmo assim ele fazia à noite, escondido, e ele ficou cego, ficou muito pobre, perdeu tudo, e daí o filho dele foi buscar um recurso com os parentes ricos em outras cidades, e quem foi conduzindo o Tobias, que era filho de Tobit, foi o anjo Rafael. Mas o anjo Rafael não se identificou no início, achou que fosse um companheiro que fosse levar ele até aquela família. E lá, a filha desse senhor, quando ele chegou lá, era essa viúva, e Tobias se encantou com ela, mas o pai dela foi preparando a cova, porque sabia que ele ia morrer também, né? Mas aí que está o mais bonito da história, é que eles fazem um jejum de 3 dias em oração, antes de consumar o matrimônio. Então eles conversam e ficam no leito nupcial 3 dias e 3 noites somente em oração. E aí a maldição eles são libertos dessa maldição, e todo mundo, os vizinhos querendo ver se aparecia o cadáver, e aí eles apareceram sãos e salvos. É uma história muito linda, e eu conheço vários casais ainda hoje de jovens que se casam e fazem o propósito de Sara e Tobias durante os 3 dias. Católicos. Jovens católicos. Deixa a dica. Que bom, né, que você conhece vários exemplos. Que o que a gente vê é sempre ao contrário, né, Bonita? Né? Gente, então assim, o que é importante, né? O que a gente leva, então, de todas essas mulheres que elas foram citadas? Então a gente tem as mulheres que foram citadas na genealogia, que mesmo com os defeitos, com os pecados delas, elas estavam ali, elas foram importantes para a descendência até chegar a Jesus. Elas foram curadas por Jesus. Então isso, por exemplo,
que nem a mulher que tocou no manto de Jesus, ela é impura. A sogra de Pedro também, ninguém queria encostar, né? Então Jesus está ali para mostrar que ele está para todo mundo, né? Ele não faz distinção. São enviadas para pregar o Evangelho, então a gente vê, por exemplo, Maria Madalena, Marta, Maria, irmã de Lázaro, né? Elas viram discípulas, porque às vezes, até uma vez, quando eu na minha ignorância cristã, uma amiga minha falou assim, mas Jesus não veio para renovar o mundo, né? Por que ele não teve discípulas mulheres? Não, sim, ele teve discípulas mulheres. É que todo mundo só fica sabendo dos apóstolos, dos 12 apóstolos, né? E Deus escolheu as mulheres para serem as testemunhas na ressurreição, né? Outra coisa também muito bonita. Eu acho assim também, né, que ele colocou as mulheres para ser como testemunha na ressurreição, porque acho que ele já sabia que os homens iam negar ele, né? No dia da ressurreição. Então, na hora, exatamente. Para as mulheres, porque... Mulheres, exemplo de fé, coragem e lealdade, que mesmo ali, na hora que está todo mundo dos homens correndo, elas estão ali firmes, né? Se a mulher que perguntou para João perguntasse para Maria Madalena, você estava junto? Eu acho que ela responderia, estava sim, estava, e eu morro junto, se precisar, né? Eu acho. Talvez é porque as mulheres propagam mais as histórias. O homem fica assim lá. Pode ser, né? Enfim, mas escolheu as mulheres para espalhar a notícia. Eu só ia ler rapidinho aqui, uma observação aqui dessa Bíblia, mas que já é um gancho da aula do Felipe. Jesus ratificou o ministério das mulheres no evangelismo. Isso ficou bem evidente na sua interação com a mulher samaritana no poço de Sicar. Judeus e samaritanos não se relacionavam por razões culturais. Ele foi lá e falou com a mulher, né, samaritana para quebrar esse gelo, para falar, olha, eu falo com ela também, né? Além disso, era considerado impróprio um rabino falar com uma mulher em público. A preocupação de Jesus com essa mulher foi, portanto, algo revolucionário. Depois daquele encontro, ela voltou para sua cidade e contou a todos o que havia acontecido. E muitos creram em Jesus por causa do testemunho dela. Então, ela virou uma discípula, mesmo não sendo a mulher samaritana do poço, da água viva. Isso. Naquela época, as mulheres não eram consideradas testemunhas idôneas. Então, assim, Jesus ressuscitou. Ressuscitou, né? Mas Cristo escolheu uma mulher para ser sua testemunha. Deus escolheu mulheres para serem as primeiras testemunhas da ressurreição de Cristo. E foi a elas que o Cristo ressurreto confiou sua primeira mensagem para os discípulos. A descida do Espírito reforçou ainda mais o papel das mulheres na evangelização, pois tanto elas quanto os homens receberam poder para testemunhar até os confins da terra. A fundação da igreja de Filipos envolveu a participação de mulheres, e o mesmo ocorreu com a expansão do evangelho em Bereia. As mulheres do Novo Testamento foram comissionadas, juntamente com os homens, para serem a luz do mundo e, em função disso, estiveram sempre amplamente envolvidas no ministério de evangelização. Certo? Isso tudo para dizer que Jesus não fazia distinção. É uma Bíblia evangélica, a Bíblia da mulher. Foi a amiga da Juliana que emprestou pra gente. Até a Juliana brinca, porque é uma amiga de faculdade, e essa amiga dela, ela é bem estudiosa, evangélica estudiosa. E aí a Juliana... Porque a Juliana, não sei se eu já contei rapidinho. Eu e a Juliana, a gente é recém-convertida, assim, não faz muito tempo que a gente leva a vida de católico... para valer, o praticante, eu era não praticante. E aí a Juliana na época olhava assim, Bíblia da mulher, coisa machista, né?
Coisa machista, fazer uma Bíblia da mulher, né? E aí depois a vida dá voltas, e aí ela lembrou dessa Bíblia, porque ela chegou a folhear na época, e ela falou, olha, e aí a gente pegou, essa Bíblia é muito bacana, é muito bacana. Essa citação aqui que eu passei para vocês é dela. Eu vou comprar. É bacana, é muito bacana. Tem algumas coisinhas, né, que é puxado para os evangélicos, que destoam um pouco. Mas a gente tem que ler tudo, eu acho, né? Não quer dizer que você vai acreditar em tudo, mas é interessante. Tem que estar aberto, né? Tem que estar aberto. Bom, gente, é isso. Vamos se levantar para... muito obrigada. Vamos levantar para fazer a oração final. Vem e escuta um pouco da palavra. Pedir para Ele sempre as bênçãos e que Ele nos ajude a fortalecer a nossa fé. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Estivemos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.